nós temos uma criança exilada. Me chamou muita atenção a forma como você aborda a questão traumática, né? E a teoria do apego nas relações, principalmente através da visão de desenhos, filmes, tanto da Disney, do Pixar, através dos personagens infantis. E eu falei, caramba, ela está querendo dizer para gente que às vezes é melhor dar uma mensagem para o adulto, não necessariamente para a criança, que tem muito filme maravilhoso da Disney, da Pixar, que é para o adulto. Porque a gente já foi criança. Então, E aí você matou a charada. exatamente. Eu falei assim, o que ela está querendo me dizer é que através isso. dos filmes, É isso. ela não está mostrando como educar uma criança, está tentando desfazer os nós dos adultos. Ai, Ana, é isso. E levar a gente para a infância, que ali reina a maioria dos nossos traumas e nossos padrões de repetição. Sim. Tanto do apego, seja o apego no relacionamento afetivo, seja na relação profissional, nas relações em geral. É isso. Eu consegui fazer uma leitura perfeita, uma leitura perfeita, sim, é isso. E para explicar isso, eu preciso dar uma explicação mais longa para não ficar tão raso assim. Por favor. Nós temos uma criança exilada. Essa criança, ela foi exilada um dia porque ela precisou ser exilada, ela precisou ser guardada. E por que blindada ou protegida? Protegida pelo eu que se tornou adaptado. Perfeito. Então, essa criança que era, digamos, a gente pode chamar de um eu autêntico. Versão original. A versão original, isso mesmo. aí, né? A simplicidade da criança, a inocência da criança, falar o que quer. Criança é assim, né? Fala o que quer, é muito alegre, corre em um horário que não pode. Só que essa criança, ela está inserida em um contexto familiar que às vezes é uma família que está passando por alguma doença, às vezes é um pai estressado, às vezes é uma mãe refém desse processo. Eu estou chutando, sim, criando. Pode ser muitas possibilidades. Muitas possibilidades, mas é legal até a gente falar algumas para exemplificar. Conseguir também entender porque as pessoas não entendem trauma, não entendem, né? Então, essa criança, ela veio em um ambiente, em um momento, até um momento do país mesmo, né? Às vezes teve contexto social, guerra, às vezes teve fome, às vezes teve desemprego, às vezes teve doença. Enfim, às vezes teve violências marcantes. Violências várias. Então, esses adultos cuidadores, muitas vezes, eles não alcançaram as necessidades dessas crianças, ou dessa criança em especial, né? E aí, então, essa criança, ela precisou se salvar, ela precisou viver. E para ela viver, ela precisou se adaptar. Então, ela criou um eu auxiliar, digamos assim. O original e o auxiliar. Isso. E aí, esse eu auxiliar é o que corre, é o que fala, não, vou dar conta. E aí, tô cansado, mas um novo dia, e vamos. Isso é legal? Não tô fazendo uma crítica aqui. Sim, é sobrevivência, uma estratégia de sobrevivência. Exatamente. Mas não quer dizer que o modo sobrevivência operante é adequado. É adequado, porque você pode estar gastando uma energia tão grande. Isso aí. Para manter um personagem. Ai, Ana, que que coisa boa. que você... E já sai falando isso aí, Ana. É porque isso. foi o que eu entendi. Eu não tenho nenhuma experiência que vocês psicólogos têm nisso. É uma observação desse trabalho do que a gente vê de gente, né? É isso. Você está em contato todo momento de pessoas que chegam, ou chegavam, né? Que agora acho que você não faz mais atendimento. Mas chegavam com esse eu adaptado, sofrendo em sofrimento. Exatamente. Né? Então, esse eu adaptado, ele não tem tempo para ver um desenho, ele não tem tempo para ver um filme. Esse aqui só tem tempo para sobreviver. E se for ver, acha que está indo cumprir uma função de levar o filho.
Exatamente. Que aquilo é uma coisa infantil. Infantil. Que ela não precisa nem se atentar tanto, que ali, isso. assim, no meio do filme ela pode comprar uma pipoca, Isso voltar, aí. porque aquilo é pro filho. Pro filho. Exatamente. É isso, né? Então, assim, esse eu adaptado, ele não para ver um Instagram olhando, porque se é uma mensagem direta, ele vai passar, isso não é para mim, isso é pro fulano da esquina, mas para mim não. Eu não tenho trauma, eu tô aqui. Eu não tenho trauma. Exatamente. Geralmente eu tô aqui é isso. vivendo minha vida, dou conta de tudo. Tudo, porque eu dou conta de tudo. Exatamente. Isso já ficou lá atrás, né? Então, automaticamente, quando a gente pega com uma linguagem muito sensível, porque é uma linguagem muito sensível, né? Muito delicada. É verdade. E a gente não está falando dele. Olha que interessante. Aí ele baixa as armas. Isso aí. Porque aquilo ali é para criança. Né? É isso aí, né? Então, quando eu estou falando do burro do Shrek, por exemplo, quando eu estou falando da fera, da Bela e a Fera, eu estou falando dele. E aí ele pega, né? Então, eu estou conversando com o eu autêntico. Com a criança. Com a criança. Com a nossa criança interior. Com a parte que ficou lá atrás, que está exilada. E ele está aqui numa correria louca para dar conta de tudo. Aí vem alguém e faz isso aqui, ó. E aí os comentários são os melhores, né? Tipo, eu tô aqui, 8... Como é isso? 8 da manhã, eu com pão com mortandela na boca e chorando. Eu acho que você falou uma coisa linda, né? Eu acho que tem tantos choros, e bioquimicamente os choros de tristeza são diferentes do choro da descoberta, da alegria, da satisfação. A bioquímica é diferente mesmo. E eu adoro chorar de cair uma ficha ou de alegria, né? Sim. Tristeza também choro, que eu acho que é necessário também, quando se é necessário. Mas, assim, eu acho que quando alguém vê um vídeo lá seu avaliando um personagem infantil e chora, é como se eu tivesse aberto uma portinha daquela criança. Mas e aí eu falo assim, como assim? 8 horas da manhã? Como assim? Aí alguns falam, no meu telefone não. Ou então você botou câmera aqui em casa. Ou então assim, na cara não. Tipo assim. Então, assim, esses comentários percebem o quanto que eles são invadidos. Mas invadidos carinhosamente. No nível que eles conseguem. Lidar. Porque eu tô falando do burro. Exatamente. Eu tô falando da fera. Eu tô falando do Mufasa, da Branca de Neve. Eu não tô falando dele, né? Então, é muito legal a identificação que é criada. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.